A Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer inaugurou nesta quinta-feira, 13 de junho, o monumento de homenagem aos antigos combatentes, numa cerimónia que contou com a presença de várias personalidades e muitos ferreirenses. O monumento erguido pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer, no jardim junto à rua Salgueiro Maia, presta homenagem aos combatentes do Concelho caídos em combate e a todos os milhares que regressaram. Armando Cotrim, o presidente da Junta de Ferreira do Zezer, fez a intervenção inicial da sessão, referindo que o monumento faz justiça aos combatentes do Concelho. Passados 50 anos do 25 de Abril, estamos reunidos nesta cerimónia solene que faz justiça aos muitos combatentes de Ferreira do Zezer que neste dia 13 de junho de 2024 passam a ter um local onde podem receber camaradas e principalmente podem fazer homenagens e depor flores aos que serviram e combateram pela nossa pátria. Quando a Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer se propôs a erguer este monumento e o divulgamos, foram muitas as lágrimas de comoção e de alegria que vimos nos rostos destes heróis ao ver reconhecido tudo o que passaram em nome de Portugal. Não esquecendo os militares da Primeira Grande Guerra, este monumento poderá ser no futuro memorial aos que foram obrigados a combater no ultramar durante o Estado Novo, para a longínqua e desconhecida África nos anos 60 e 70 do século passado. Este soldado que aqui está gravado representa Américo Nunes, António Araújo Simões, António Ferreira Miguel, Armando Soares, Artur Rosa, Carlos Matos, Carlos Alves, Francisco Ferreira, Francisco Marmelo, João Figueiredo, Joaquim Vieira, José Inácio, José Henriques, Luís Santos, Manuel Antunes, Manuel da Silva Lopes, Manuel Nunes, Manuel Ramos e de tantos outros que aqui estão e de outros que não puderam estar hoje aqui presentes. Apesar de ter sido erguido pela freguesia de Ferreira do Zezer e não havendo outro no concelho, sintam-se todos representados neste monumento, independentemente da localidade ou freguesia, podendo fazer aqui as vossas homenagens. Teremos muito gosto nisso. Uma palavra muito especial às mulheres e crianças que ficaram sozinhas, sem o braço de trabalho e sem o carinho do marido e pai, sem os filhos ou futuros esposos. Este é o monumento que pretende homenagear os que morreram em combate e aos que conseguiram regressar, muitos com deficiências ou com traumas de guerra que persistem até hoje. Está aqui espelhada a valentia e também o sofrimento dos combatentes e militares que viram partir milhares de jovens para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Este é também um monumento que homenageia os que na atualidade servem a nossa pátria nas várias missões militares no estrangeiro. E com os tempos conturbados que vivemos, esperamos que não regresse a guerra a terras lusas ou que os nossos não voltem aos novos campos de batalha. Um agradecimento especial à Liga dos Combatentes de Tomar, ao Estabelecimento Prisional Militar de Tomar e ao município de Ferreira do Zezer, que desde a primeira hora partilharam connosco este sonho. A este jardim, localizado junto à rua Salgueiro Maia, já solicitámos à Câmara Municipal que seja atribuído o nome de Jardim dos Combatentes. Aguardamos a aprovação pela Comissão de Toponímia. Termino com um poema de Menanci Malheiro inscrito nesta placa. Tombaste, meu irmão, tombaste heroicamente, em holocausto à pátria augusta e idolatrada. Por certo que a pensar naquele pobre gente que deixaste ao partir em lágrimas banhada. Que a paz esteja contigo e a quantos, com nobreza, no fragor da batalha em África ou em França, tombaram por amor à terra portuguesa, gritando ao seu pendão um verbo de esperança. Mostraste claramente ao mundo velho e novo que o sangue de Camões, Cabral, Dias e Gama jamais se extinguirá das veias deste povo, tão grande como herói, sublime em glória e fama. Seguiu-se a intervenção de Carlos Batalha Silva, vogal da Liga dos Combatentes, que deu conta da relevância de ações como esta, da inauguração do monumento, na homenagem aos combatentes. Quis o destino que, na qualidade de vogal da Direção Central da Liga dos Combatentes, estivesse aqui hoje, nesta importante e digna cerimónia, em representação da Liga dos Combatentes. Sendo neto e filho de ferreirenses, é para mim extrema honra integrar esta cerimónia, acrescido do facto de ser no dia de Santo António, dia do município e, por sinal, também a data de nascimento do meu progenitor. São sempre de elevado mérito relevantes
e reconhecidas e profundamente tocantes as ações que de forma espontânea emergem visando homenagear e reconhecer o valor, a dádiva, o sacrifício daqueles que, honrando o juramento um dia efetuado perante a bandeira verde-rubra, tudo fizeram pela defesa dos interesses de Portugal além mar. Muitos dos cidadãos nascidos nesta terra se viram Portugal nas suas frentes de guerra do século XX e outros teatros já neste século, doando com generosidade a sua juventude e o seu esforço para que a missão que lhes foi cometida fosse militarmente cumprida. Quer na Primeira Grande Guerra, em França, em Angola e em Moçambique, na Segunda Guerra Mundial, nas forças expedicionárias portuguesas enviadas para os Açores, Cabo Verde, Guiné, Madeira e São Tomé e Príncipe, na Guerra do Ultramar, em 3 frentes, Angola, Guiné e Moçambique, cujo desgaste físico e psicológico ainda hoje é sentido e que perdurará ainda por muitos anos. E recentemente nas missões humanitárias e de paz, satisfazendo os compromissos internacionais do Estado português em prol da segurança coletiva. Os monumentos erguidos aos combatentes um pouco por todo o país constituem a recordação das gentes que neles se revêem e recordam os seus heróis. Sejam monumentos mais simples ou mais elaborados, mas todos eles avivando memórias dos combatentes de todos os tempos. Não é a dimensão megalítica ou a riqueza da estrutura do monumento ao combatente que enaltece os nossos. O monumento ao combatente é corolário da afetividade que se impõe naturalmente, e é esse o seu objetivo. Pelo que significa e recorda, pelo testemunho que passa aos vindouros, e não pela grandeza estrutural que a pedra, o betão ou o aço que é constituído possa demonstrar. Minhas senhoras e meus senhores, caros combatentes e famílias, esta cerimónia é também complemento do trabalho que a Liga dos Combatentes tem feito em prol da dignificação dos combatentes. E, efetivamente, para além das ações de glorificação dos combatentes, quer seja através da inauguração de monumentos em sua honra, como este, seja pela recuperação e dignificação das sepulturas que já fizemos, inclusive daqueles que pereceram em guerra em defesa da pátria portuguesa, cujos corpos ficaram na Guiné, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe e em Timor, quer seja pelos trabalhos que estão a decorrer em Angola, através da operação em Brondeiro, na recuperação das sepulturas dos nossos combatentes que por lá ficaram. A Liga dos Combatentes tem submetido ao Ministério da Defesa Nacional um conjunto de propostas tendentes a melhorar o estatuto do antigo combatente, com relevância para a melhoria das condições socioeconómicas. A dívida de gratidão do Estado português para com os combatentes continua por saldar. Este monumento em honra dos combatentes ferreirenses, que hoje se inaugura, é uma pequena parte dessa gratidão. A Liga dos Combatentes louva a iniciativa da Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer, que deu origem a esta digna cerimónia de homenagem aos combatentes. Contudo, cabe ao Governo Central completar a parte material dessa gratidão. A Liga dos Combatentes não se poupará esforços para continuar a sensibilizar o poder político para a melhoria das condições de vida dos combatentes. Por último, uma referência ao núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes para agradecer a coordenação desta cerimónia. Destaque também para a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer, José Manuel Casanova, recordou a história da participação dos ferreirenses nos diferentes conflitos. Nós hoje inauguramos um monumento que representa o esforço dos combatentes ferreirenses, monumento este que objetiva e que consolida aquilo que foi a vontade de muitos daqueles que combateram e que serviram a pátria na época em que o fizeram. Não para deixar de dizer que uma guerra é sempre uma tragédia e que não há nenhum ser humano que não procure incessantemente durante a sua vida a paz e lute pela paz. Na história dos povos sempre houve momentos em que foi preciso pegar em armas para defender os valores pátrios, mesmo que nestas situações, algumas delas de forma incompreensível, se proceda a um revisionismo da história para tentar desvalorizar aquilo que foi
os empreendimentos e aquilo que foi a vontade férrea que esteve por trás de muitas destas participações dos militares portugueses ao longo da sua história. O esforço, a dedicação e o custo em vidas devem ser sempre honrados pelas gerações que se seguiram e que não podem nem devem esquecer o sacrifício feito pelas gerações que os antecederam. É óbvio que um país que não tem orgulho, que não tem honra na sua história, não tem dignidade, nem merece ter futuro. O futuro baseia-se e alicerça-se no respeito pela história. Não posso deixar hoje de esquecer e de referir que neste mês de junho, no passado dia 6, comemorámos os 80 anos do dia D, em que durante o desembarque nas praias da Normandia, milhares deram a vida por um mundo assente nos valores da democracia, da solidariedade e do respeito pela soberania dos Estados. Dizendo simultaneamente não ao Holocausto, ao antissemitismo e à xenofobia. Como seria diferente hoje o nosso mundo se a autocracia e a instituição de uma raça pura tivessem persistido e tivessem subsistido às vidas que lutaram contra elas? Como teriam sido diferentes estes últimos 2 anos se os mesmos valores que motivaram a coragem daquele desembarque libertador tivessem sido respeitados? Neste singelo monumento, honramos todos sem distinção e expressamos o nosso orgulho particular por e em todos os ferreirenses que disseram presente à defesa dos interesses da pátria. Viva Ferreira do Zezer, viva Portugal! A encerrar a intervenção do Presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, Bruno Gomes começou por recordar aqueles que tombaram em combate, dando conta que o monumento representa a coragem, o dever e a solidariedade dos heróis. Hoje, enquanto celebramos o nosso município, dedicamos também um momento especial para honrar os nossos antigos combatentes. Estes homens e mulheres, vítimas do destino, enfrentaram as condições mais adversas em prol da defesa dos seus entes queridos e também do seu país. Encarnaram o espírito de bravura e, aventurando-se em terras longínquas, aceitaram colocar em risco as suas próprias vidas pela defesa do seu berço. Este monumento que hoje inauguramos trata-se de mais do que uma estrutura. É uma recordação viva da nossa gratidão e reconhecimento pelo sacrifício dos nossos combatentes. Um sacrifício muitas vezes incompreendido e, infelizmente, muitas vezes esquecido. Este monumento representa a coragem, o dever e a solidariedade que definem os nossos heróis. Mais do que isto, este monumento serve como eternização na memória coletiva para as gerações futuras, garantindo que tais características perduram no nosso tecido social ferreirense. Na ocasião desta cerimónia de inauguração, somos chamados a refletir sobre os valores que nos definem enquanto comunidade: a solidariedade, a responsabilidade e o respeito. Ele será um marco constante na nossa paisagem, um lembrete diário dos sacrifícios feitos pelos nossos combatentes e uma inspiração para continuarmos a construir um futuro mais afortunado e justo. Contudo, os dias internacionais trazem nuvens de incerteza e uma neblina cada vez mais negra. Nos noticiários diários assistimos, muitas vezes incrédulos e sempre impotentes, ao escalar dos conflitos armados, que todos os dias produzem cada vez mais mortes e feridos que duram para a vida. O poder bélico está, nestes dias, a conquistar espaço, mas esse espaço tem um preço de sangue, suor e lágrimas. Um preço que ceifa vidas, destrói realidades e despedaça sonhos. Saibamos nós, enquanto comunidade, rejeitar todas e quaisquer formas de belicismo, pugnando cada vez mais pelas soluções diplomáticas. Contudo, nunca nos podemos vergar a poderes autoritários e ilegais. Nunca, mas mesmo nunca nos devemos de vergar a quem não respeita uma vida. Assim, quero deixar aqui um voto de saudação e de agradecimento profundo a todos os militares e antigos combatentes. Uma palavra também para os familiares.
A defesa do nosso país e do nosso município fez-se a partir destes homens e mulheres que, apesar das adversidades, não se vergaram perante as dificuldades e sempre acudiram pela defesa da paz e dos interesses de Portugal e dos portugueses, honrando na sua plenitude os deveres cívicos. Neste dia do município renovemos o nosso compromisso que os valores que nos definem enquanto comunidade. Que este monumento seja uma fonte constante de inspiração e que a memória dos nossos combatentes nos guie pela construção de um futuro melhor para todos. Hoje, em Ferreira do Zezer, é um dia de festa. Lembremos-nos novamente, contudo, que em muitas outras partes do mundo milhares de inocentes sofrem com o terror da guerra. Sei que nós, ferreirense, poucos podemos fazer, mas também sei que nos cabe a importante missão de passar às gerações futuras todas as lições que temos aprendido. Uma das mais importantes é o respeito pelas nossas Forças Armadas. Caras e caros amigos, que nunca caia no esquecimento os sentimentos imortalizados neste monumento. Que nunca deixemos de celebrar, respeitar e apoiar as nossas Forças Armadas, os nossos antigos combatentes e aquilo que eles melhores representam, a nossa pátria e os nossos valores. Parabéns à Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer, na pessoa do seu Presidente e restante Executivo, por esta iniciativa e homenagem maior aos antigos combatentes. Viva os antigos combatentes, viva as Forças Armadas, viva Ferreira do Zezer, viva Portugal!